Mas então essa transformação, digamos, estrutural veio acompanhada de uma brutal concentração, o que faz sentido. Por que a brutal concentração? Você tem ganhos de escala, tem ganhos importantes de escala, né? Os bancos acabam se transformando, formando, no fundo, um oligopólio bancário. Eu quero dizer, ademais, que é da natureza do sistema bancário ser oligopolizado, da natureza do sistema bancário moderno ser monopolizado, o que exigiria por parte do Banco Central, dos bancos centrais, não vou falar do Banco Central, né, senão achar que eu estou falando mal do Banco Central brasileiro, dos bancos centrais, exigiria um cuidado muito maior com as operações em que esses bancos se envolvem, né? Um cuidado muito maior com essa tendência, porque não vamos nos iludir, a concentração bancária, ou seja, a formação de grandes conglomerados financeiros, não significa que o grau de concorrência entre eles diminua. O exemplo americano é recente. Nós temos agora um momento no Brasil que eu também posso usar como exemplar, né? O que aconteceu? Todos passaram a participar do processo de originar os créditos e emitir ativos em cima desse, originar e distribuir, né? E ficava cada vez mais claro que era muito difícil escapar desse constrangimento, né? E a consequência disso foi que o contorno de todas as regras prudenciais, ou da maioria das regras prudenciais que foram impostas pelo regime da Basileia, né? Ao contrário, as regras prudenciais que foram impostas pelo regime da Basileia estimularam que os bancos, ao contornarem, gerassem esse tipo de fragilidade financeira, né? Agora, por exemplo, se vocês pegaram o relatório do BIS, eu tinha escrito isso há 3 anos atrás. O relatório do BIS é uma capitulação do Bank of International Settlements, do Banco de Regulação Internacional, né? Por quê? Porque eles, aos poucos, eles foram admitindo que essas transformações foram levando os bancos e as instituições financeiras a aumentar a fragilidade e não a diminuir. No início dos anos 90, qual era a justificativa para as fusões e aquisições? É que você ia dar maior solidez ao sistema financeiro. E aconteceu exatamente o contrário. Não só que você ia dar mais solidez, como mais eficiência. Eu, quando ouço essa história de eficiência, eu fico assim meio em dúvida a respeito do que os caras estão falando, não é? Porque em matéria de ineficiência, de má avaliação de risco, não é? De tentativa de ultrapassar todos os limites que eram impostos pelas regras prudenciais antigas, né? Isso é o que caracteriza o sistema bancário contemporâneo, o processo de transformação do sistema bancário e financeiro contemporâneo e, por outro lado, o que marca o estímulo às fusões e aquisições, né? Então, as fusões e aquisições, no fundo, são uma forma de você consolidar de forma crescente o oligopólio bancário. Não tem nada a ver com eficiência, nem tem nada a ver com bom atendimento ao cliente, não tem nada a ver com nada. É uma lógica puramente econômica. E tem muito menos a ver ainda com a situação dos trabalhadores do setor bancário, né? Tem nada a ver com isso. É um processo autorreferencial. A diferença que eu estava conversando com a Daisy, é que na Europa isso já ocorreu, e na verdade o grau de concentração é maior, e além disso você tem um sistema de proteção social que é muito melhor, né? Aqui no Brasil não. Tudo foi feito, sobretudo no período anterior, por conta de uma suposta melhoria dos serviços, melhoria da concorrência, melhoria da eficiência, e não foi nada disso que nós observamos, né? Queria chamar a atenção para o outro ponto, que são as responsabilidades dos bancos centrais na fiscalização e na supervisão dos bancos centrais e dos outros organismos que são encarregados disso, né?
ultimamente o que aconteceu? Agora é uma gritaria total. Os bancos centrais não tomaram conta de nada. Foi uma farra, eles se omitiram. Né? Se vocês pegarem o relatório do BIS ou qualquer texto escrito por alguém no mercado financeiro nos Estados Unidos ou na Europa, sobretudo esse articulista que é muito bom, ele é conservador, mas ele é muito bom, chamado Martin Wolf, que escreve frequentemente no Valor, às vezes, né, é um alarme. Pô, os bancos centrais não tomaram conta. Mas disso a gente sabia desde o começo dos 90, que eles não estavam tomando conta de nada. Eles se limitam a fazer o quê? Em geral, qual é o mandato que os bancos centrais têm? Eles têm, digamos, fundamentalmente 2 mandatos. Um é zelar pela estabilidade da moeda. O outro é vigiar pela solidez e rigidez do sistema financeiro. Eles só fizeram uma parte. Aliás, enquanto eles fizeram uma parte de cuidar da estabilidade da moeda, eles descuraram da outra. Então foi exatamente o fato de eles terem descuraram da outra que deu origem a esse processo de avanço em direção à crise. Né? Eu queria praticamente caminhar em direção à conclusão para dizer o seguinte: essa crise vai agravar o processo de concentração. Vai agravar o processo de concentração, certamente. Né? Isso é inevitável. Eu já falei do caso das intervenções do Banco Central americano e também do Banco Central europeu. Você sabe que o Banco da Inglaterra, a gente, aliás, pode separar os anglo-saxões dos continentais. O Banco da Inglaterra acabou de estatizar o Northern Rock, que era um banco também ligado a empréstimos hipotecários, e vai certamente fazer com que o outro banco privado grande compre o Northern Rock, porque esse é o compromisso que ele assumiu. Então nós vamos assistir, à medida que essa crise se desenvolva, um processo crescente de concentração que certamente vai atingir também os bancos brasileiros, os bancos que estão no Brasil. Né?